Então, Gênesis 14, a partir do versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão, que seu irmão, na verdade, aqui ele está falando de irmão, mas é uma derivação de parente, é um sobrinho, estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiram-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, tornou a trazer também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e as esposas que tinham sido raptadas, todo o povo que tinha sido raptado. Depois que Abrão voltou a ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas, e os bens toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol, Manre, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Essa história, ela vai ter alguns envolvidos. Eu vou tentar fazer a narrativa da história para tentar deixar um pouquinho mais clara a compreensão de onde quero chegar. Haviam aqui 5 reinos furtados. Esses reinos que haviam sido furtados eram ali Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, eram reinos. E esses reinos é porque naquele contexto de época de Mesopotâmia, o que era chamado de reino, na verdade era uma cidade. Era uma cidade fortificada, com muralhas, ali era um reino, porque tinha lá um líder que era chamado de rei. Não era uma coisa assim muito grande, não é um reino nesse sentido que a gente tem na cabeça, assim, aquela ideia mais clássica de reino. Não, é uma cidade razoavelmente grande, ali é um reino. E havia 4 reinos, que eram os reinos que foram os furtadores. Os reinos furtadores foram Sinear, Elazar, Elão e Goim. 4 roubadores e 4 roubados. Os roubadores roubaram muitas coisas, roubaram o povo, roubaram bens, sequestraram esposas, sequestraram servos, sequestraram Ló. Ló é o sobrinho de Abraão, que depois vai ficar famoso, porque ele se tornou marido da mulher que virou uma estátua de sal. Lembra daquela história de que não pode virar para trás e ela virou para trás? Daquela situação de Sodoma e Gomorra. E entre esse povo todo que foi raptado, chega a notícia para Abrão. Veja que ele ainda era Abrão, ele não era Abraão ainda. Ele ainda não tinha filho, ele ainda era aquele antes de ter filho. Quando chega a notícia para ele junta um pessoal, 300 de pessoas, na verdade, aqui é uma citação de 318 pessoas que ele tinha treinado, gente que era próxima dele, pessoas da confiança dele, e ele resolve sair em busca de resgatar bens, pessoas raptadas, de restaurar e restituir aos reis que tinham sido roubados. Há uma mensagem muito interessante aqui sobre restituição. É bem interessante a questão da mensagem da restituição. No outro dia eu prego sobre essa mensagem da restituição aqui. E há também um item importante, que é a questão de você ter poucos, mas corajosos e dispostos. E dispostos a sair e a fazer a obra, ou seja, fazer a missão que eles tinham para cumprir, em horários nada comuns, mas em horários completamente alternativos. É de noite, é de madrugada, é a hora que precisa, temos que fazer, vamos fazer. Mas, diante desse quadro, Abrão junta essas pessoas e ele vai atrás e ele consegue resgatar todas essas pessoas. Há possíveis detalhes sobre esse resgate, de como aconteceu e de como foram as batalhas para que isso acontecesse. Claro que a narrativa bíblica faz passar a impressão que em minutos isso aconteceu e que foi alguma coisa simples. Não foi simples e não foi em minutos.
há um processo demorado, há medo, há dúvidas, há incertezas, poxa, vou ter que enfrentar isso, né? Às vezes a gente tem um conjunto de pregadores que trazem muito a ideia de um evangelho ou de uma palavra bíblica só triunfalista e esquecem que essas pessoas eram pessoas normais, como nós, que ficavam em dúvida, que tinham incertezas, que tinham que se esconder, que tinham que tomar determinadas atitudes. Mas por fim, ele fez esse resgate, ele traz essas pessoas de volta. E quando ele traz essas pessoas de volta, vão aparecer duas circunstâncias extremamente interessantes e uma terceira que eu faço questão de mencionar. A primeira é o fato de um dos reis, que por acaso é o rei de Salém, que aparece e é na verdade um sacerdote, e ele é um sacerdote assim, citado pela Bíblia, antes mesmo daquilo que nós imaginávamos como sacerdócio, porque a instituição sacerdotal vai vir depois, a partir do Êxodo. Então ele já é um sacerdote do Deus Altíssimo, então já tem essa perspectiva do sacerdócio. E quando esse sacerdote vem, ele já traz o pão e o vinho, símbolos que vão estar presentes posteriormente, quando vem a Páscoa de Jesus. Porque quando vem a Páscoa do Êxodo, conforme eu preguei domingo, se você não assistiu a pregação do domingo, faz a gentileza de assistir para você ter uma noção dessa origem da Páscoa. Na Páscoa original lá do Êxodo, o Senhor fala assim, vocês vão matar um cordeiro, então tem a figura do cordeiro, e fala assim, mas vocês vão comer esse cordeiro da seguinte maneira, pés calçados, lombo vestido e cajado na mão, porque é pressa, é a passagem, a qualquer momento eu posso agir, e quando o Senhor age, Ele age rápido, você tem que estar pronto para aquilo que Deus vai fazer, e essa é uma revelação. A Páscoa é um tempo onde Deus vai fazer coisas da nossa vida, e nós precisamos estar o quê? Preparados, prontos. Às vezes nós somos os grandes, se é que eu posso usar essa expressão, os grandes atrasadores, nem sei se essa expressão está muito correta, mas nós somos os empecilhos. Deus quer fazer e nós estamos ali, dormindo. Sabe aquele momento de Jesus Cristo que ele falou assim, eu vou ali orar e eu já volto, e quando ele chegava os discípulos estavam dormindo, vocês não podem vigiar nenhuma hora comigo? Às vezes nós estamos num momento que a gente precisa vigiar, a gente tem que estar pronto, lombo cingido, pé calçado, cajado na mão, pronto, é a Páscoa, é a passagem, é rápido, o Senhor vai agir, fica pronto para a ação de Deus. Às vezes o seu milagre vai acontecer exatamente amanhã, e você está ali dormindo, moscando, pensando, sei lá em quê. Quase que eu usei um termo aqui que ia ser uma coisa meio complicada, pensando na morte da bezerra, mas é o cordeiro que morreu, não é a bezerra. Ficou uma coisa meio contraditória aqui. Não é? Mas às vezes a gente não fica muito assim, olhando, né? Mas Eclesiastes fala assim, semeia tua semente de manhã, semeia à tarde. Quem fica só olhando o tempo, não semeia, não faz as coisas. Então a Páscoa lembra muito isso, e nós estamos nesse ambiente de Páscoa, aprendendo sobre isso. E lá na frente, quando Jesus vai falar da Páscoa, e vem a instituição do pão e do vinho, do corpo, né? Do corpo partido, do sangue derramado. Então isso já vem antes, muito antes, já é uma coisa de eternidade da parte do Senhor para a nossa vida. É algo, um precursor mesmo, algo profético da parte do Senhor. Então ele era sacerdote, ele traz isso, e ele faz, naquele momento, ele traz uma bênção sobre a vida de Abraão, partilha com ele a ceia, partilha com ele esse momento de ceia. Claro que há outros simbolismos também, nesse vinho, nesse pão aqui, mas não é o momento agora. E ele, ao mesmo tempo que ele partilha a ceia, ele abençoa, ele ora, ele ministra. A contrapartida vem Abraão, e pela primeira vez há um oferecimento do dízimo. Ele lhe oferece o dízimo. É um momento ali onde há uma construção de algo que é muito representativo para nós em termos de culto, em termos de completude do culto ao Senhor. Em contrapartida, chega naquele momento o rei de Sodoma, na sequência, no outro momento, chega ali o rei de Sodoma e diz para Abraão assim, a frase, gente, a frase é muito contundente, a frase é muito significativa, porque ele chega e fala para Abraão, fica com os bens e dá-me as pessoas. Fica com os bens e dá-me as pessoas.
Essa frase ela é muito significativa, eu logo volto a ela, quero só entender com vocês aqui que na sequência Abraão, quando ouve essa frase, ele fala para o rei de Sodoma, e depois Sodoma vai virar um antro de perdição, né? Ele fala para o rei de Sodoma assim, não, olha, eu não quero nada, eu não vou trocar as pessoas por bens de modo nenhum, eu não quero nada, porque eu não quero que no futuro você diga que foi você quem me enriqueceu. Imaginemos nós, porque Abraão é o pai da fé, Abraão é o grande patriarca. Toda vez que a gente fala a sequência dos patriarcas, como é que é sempre? Abraão, Isaac e Jacó. Se aqui tivesse acontecido uma relação imoral, eu digo em termos de honestidade de dinheiro, de cobiça, provavelmente a gente não diria Abraão, Isaac e Jacó. Nós não diríamos nenhum desses três. Porque Abraão não seria o patriarca, nem o pai da fé. Ele aqui já fez um primeiro exercício de dizer, olha, quem vai me enriquecer e prosperar será Deus. É Deus quem vai me prosperar, não vou levar nada daquilo que é teu. Porque senão, se a pessoa no futuro, quando a gente falasse assim, e Deus destruiu Sodoma, e a riqueza de Abraão é fruto de Sodoma. Seria uma riqueza impura, seria uma riqueza suja. Seria uma riqueza que não agradaria o coração do Senhor. Já é um ato de fé da parte dele, dizendo assim, não vou entregar pessoa nenhuma, e eu não quero os bens que você está me oferecendo. Você não tem nada em mim. Eu me lembrei muito, quando eu li esse texto, de um momento de Jesus Cristo, em que ele fala assim, vem aí o príncipe deste mundo. E Jesus fala assim, vamos nos retirar, porque está vindo aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ele não tem nada inserido em mim, não há raiz de iniquidade, não há legalidade, não há porta aberta para ele dizer que tem algo dele em mim, ou que parte de mim é dele. Como é relevante esse negócio de pertencimento, como é importante essa ideia de pertencimento, e de nós buscarmos, exatamente como o salmista no 139 diz, sonda-me, ó Deus, sonda, vê se tem em mim, dá uma assim, vasculhada aí dentro, vê se tem em mim alguma raiz, alguma coisa ruim. Porque é interessante pensar que nós falamos muito no nosso dialeto cristão evangélico, né? A palavra pecado, ela aparece com bastante frequência, mas a palavra iniquidade a gente pouco fala, porque na verdade o pecado é aquilo que aparece, a iniquidade é a raiz. Iniquidade é aquilo que está lá dentro. Quando uma pessoa é violenta, a violência dela é o pecado, mas a iniquidade é a raiz do ódio, do rancor que está lá dentro dela. Ninguém é violento simplesmente por ser, minha mão do nada resolveu dar um tapa em alguém, não. Há uma raiz, e essa raiz é aquela que não aparece. É por isso que Jesus fala, ele não tem nada em mim. E é por isso que Abraão fala a respeito do rei de Sodoma, não vou te dar o direito de no futuro dizer que foi você que me enriqueceu. Não foi você quem fez isso. Mas o significativo é essa palavra, dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Quanto vale uma pessoa? Se o rei de Sodoma diz, dá-me as pessoas, infelizmente o mundo mensura as pessoas pelos bens possuídos, títulos ou poder. Há anos atrás, saiu um filme, e era um filme de um milionário, eu não lembro se o nome era, acho que era Proposta Indecente, que era um indivíduo que era muito rico, e ele achou uma mulher lá que era casada, gostou dela, achou ela muito bonita, e ele ofereceu, acho que foi $1 milhão para tê-la por uma noite. E o slogan do filme é, quanto custa uma pessoa? Quanto custa uma pessoa? O filme vai se desenrolar, tem toda uma trama, tal, e no final das contas, a pessoa vai chegar à conclusão que nada compra a dignidade dela, ela devolve o dinheiro, enfim, é interessante o filme, é interessante. Porque às vezes a gente vai ver isso, as pessoas são mensuradas pelos bens possuídos, pelos títulos, pelo poder, pela aparência. Vixe, aparência muito mesmo. Acho que, não sei se todo mundo já teve a triste experiência de entrar em algum comércio e perceber que tem um segurança meio de olho em você.
Alguém já viveu essa experiência? Eu já vivi, por ser brasileiro, né? E é verdade. Eu vivi uma situação fora do Brasil, numa loja, porque o cara percebeu que eu era brasileiro e começou a andar atrás de mim. Eu acho que ele sabia que eu era corintiano. Deve ser isso. Pode explicar. Mas, às vezes pela aparência, né? Tem gente que é muito simples. Quem é, não precisa ficar se mostrando. O que é a grande jogada das redes sociais? Especialmente das plataformas TikTok, Instagram, essa coisa toda. É passar uma imagem. É passar uma imagem de perfeição. Passar uma imagem de que está tudo certo, de que é muito legal. Infelizmente, por conta disso, de pessoas julgarem vidas, mensurando em bens, mensurando em aparência, vidas são desperdiçadas. Claro, fisicamente eu posso citar. Gente, se você olha a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, 65 milhões de pessoas se alistaram. 21 milhões morreram, aproximadamente. Por interesse econômico. 21 milhões. Aí você vai observando outros conflitos, que no final das contas você fala assim, qual o sentido de ficar matando esse tanto de gente? Não tem sentido nenhum. Essa semana passada, não sei se vocês viram uma situação de 3 indivíduos que se desentenderam após um jogo de futebol por causa de um pedaço de pizza. Porque só tinha um pedaço de pizza na lanchonete. O cidadão arrancou o revólver e disparou 9 tiros, matou um e mandou outro para o hospital, e o outro parece que já perdeu um rim, sei lá, uma coisa assim. Por causa de um pedaço de pizza. Na hora que eu ouvi isso, eu falei assim, a humanidade tem que se repensar, porque não faz sentido. Não faz sentido. O indivíduo ceifou a vida de alguém, sei lá se tem família, se não tem família, imagina, por nada. E quantas vezes a gente vê isso, não é? Por coisas absurdas. Não vou nem falar dessas tragédias que têm acontecido em algumas escolas, mas está aí diante de nós. Então, vidas são desperdiçadas em guerras, vidas são desperdiçadas em tragédias, inclusive as naturais, mas vidas também são desperdiçadas nas mágoas, vidas são desperdiçadas nas decepções e nas violências emocionais. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vendo assim, muita falta de apreço pela vida. Não há um apreço pela vida. E aí eu estava analisando e me apropriando agora, com todo o respeito da situação do nosso irmão que está doente, e eu tive que ir lá, naquele hospital, o Erasto Getter, e aquele hospital me remete à dor. A dor e a perda. Sempre. Não vai ter jeito. Andar por aqueles corredores vai me lembrar disso, sempre. Por tudo que eu já tive de experiência pastoral lá dentro. E aí você olha, aí você vê uma pessoa amputada, uma pessoa com o rosto todo, parece que perdeu um pedaço, e aquele tanto de gente, daí você vê tristeza, você vê dor, você vê angústia, você percebe como a vida é preciosa, e como é injusto desperdiçar a vida, que é um bem que Deus nos deu, e Deus nos deu esse bem precioso. Apreciar a vida como a vida deve ser apreciada, e o privilégio de poder desfrutar da vida. Eu sei que há irmãos aqui que trabalham dentro do ambiente hospitalar, e eu acho que todo mundo que trabalha dentro do ambiente hospitalar tem essa percepção de como a vida ela é preciosa, e de como nós temos que trazer essa vida preciosa, essa vida física, e refletir nela pensando na eternidade. Se já é um desperdício destruir essa que dura 70, 80, 90, imagina desperdiçar uma que é por toda a eternidade.